Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando para você, tá? A respeito de espionagem, magia negra e conspiração, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar para você, tá? Que você tem que entender de uma vez por todas, tá? Que existe um submundo da internet, tá? Eu estou falando para os civis, tá? Ok? Eu estou comunicando para os civis, tá? Ok? Eu não estou comunicando para nenhum satânico, tá? Por exemplo, se eu tenho patrocínio, se eu estou vivendo sob a ideia de eu estar amparado pelo lado certo da sociedade, isso que pratica magia negra no meu olho, que está espionando meu computador, já foi para o espaço usar, tá? Ok? Ok? Significa que, de acordo com a Bíblia, existe até maldições, tá, na sociedade, tá, que funcionam ativamente, maldições, tá, e poderes diabólicos que funcionam grandemente na sociedade, porque esses indivíduos estão tão somente vivos ainda, tá, ok? Depois de terem praticado magia negra, roubado, destruído o que é dos outros, tá? Eu até já citei, por exemplo, o rei Ezequias, que é considerado um dos reis mais bondosos, assim, da Bíblia, né? Um rei sensacional. Para ele estabelecer o reinado dele, para cumprir, né, com os estatutos, vou colocar dessa forma, tá, de Deus, nos tempos antigos tinha que se imolar animais, tá, em holocausto, e ele teve que fazer isso muitas vezes, tá, para compensar os débitos da situação que envolvia Deus na Bíblia. E sobre os ímpios que estavam estabelecidos ali em Israel, tá, os indivíduos que estavam estabelecidos ali, que encostavam um cu no olho dos outros, tá, passou o fio da espada em todos eles, tá? Tirou toda aquela merda de Israel, tá? Ele não só tirou eles dali, como tirou toda a tranqueira que eles estabeleceram em Israel. Você já ouviu falar na Bíblia dos postes ídolos? Os postes, já ouviu falar dos postes ídolos, né? Aqui no Brasil, os pontos de música alto, os pontos de música alto, ok? É isso daí. O rei Ezequias mandou tirar todos os pontos de música alto de Israel, tá? Ok? Os pontos de satanismo, espionagem, tá? De Israel, tá? Ok? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero falar para você, tá? A respeito de uma grande conspiração, tá? Que está acontecendo no submundo da internet, tá? Que é no submundo da espionagem da internet. Significa que satânicos, tá, estão roubando você grandemente, tá? Ok? São 20 anos testemunhando que eu sou vítima, tá? Espólio, fraudes, difamações, tramas de morte, emboscadas de todos os tipos, tá? Enquanto você não está sentindo as consequências disso daí, por exemplo, os bandidos não estão explodindo o seu bairro, os bandidos não estão matando pessoas no bairro, você não está sendo assaltado quando vai na rua, significa que as coisas não estão indo bem. As coisas só estão indo bem, presta atenção para você entender. As coisas só estão caminhando bem, tá? Quando você começar a ser assaltado na rua, quando os bandidos começarem a explodir o bairro, consegue entender? Quando os bandidos começarem a dar gritos na rua, ok? Quando os pontos de música colocarem música alta, fazendo fraudes, é aí que as coisas estão caminhando bem. Você consegue entender? Enquanto isso não está acontecendo, eles estão roubando vocês, eles estão espoliando aquilo que é de vocês, ok? Significa que essas empresas, tá, que são a associação de mercadores de drogas, tá, um dos ideais deles é aumentar cada vez mais, tá, a proliferação de criminosos nos bairros, tá? Estou falando de primeira mão, eu não pesquiso nenhuma informação na internet. Teve um fake satânico aqui que colocou aqui na minha página assim: muitas pessoas têm se informado sobre muitos assuntos da atualidade para se inteirarem e darem informações. Primeiro, eu não sei de muitas pessoas, eu só sei de um que está reportando essas coisas. Eu não me inteiro sobre muitas informações, tá? Ok? E também não sei que tem muitas pessoas fazendo isso não, ok? Então a primeira coisa que eu quero falar para você, tá? É que essas coisas é de primeira mão, só tem eu falando para você, ok? E é exclusivo aqui é tudo meu, ok? Pronto. Então eu quero falar para você, tá, que existe um submundo de internet que está comendo solto. E uma das tramas desse pessoal aí é que eles estão jogando, vou falar de uma das coisas, tá? Por exemplo, eu denunciei aqui uma recomendação, um anúncio que apareceu no vídeo para mim, de um grupo chamado Vendas Online. O que significa isso? É um esquema de marketing de rede, tá?
onde tem um beneficiário que está comissionando um grupo de pessoas para venderem produtos para ele, que é o mesmo esquema do Magazine Luiza, esses grupos assim, mas é como se fosse alguma coisa que se originou de repente. Quando você está vendendo produtos para esses indivíduos aí, aquele grupo está enriquecendo, está aumentando, você está aumentando, você está trabalhando como vassalo daquilo ali. Isso daí está trabalhando para te destruir, porque aquela quadrilha que você está trabalhando para aquilo ali e você está enriquecendo, eles estão fazendo crimes de espólio, de trapaças, de espionagem, estão coçando o saco e aumentando mais ainda o crime organizado, jogando o crime organizado no seu bairro para eles roubarem você. Ok? Por exemplo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui falando que eu estava vendendo um produto no Magazine Luiza. Aí eu falei assim, olha, eu encontrei aqui uma bicicleta de R$100. Se você provavelmente foi numa Cicla e você encontrou uma de 200, ó, tem uma bicicleta de R$100 aqui. Aí depois que eu falei isso, eu me arrependi. Eu falei assim, poxa, isso eu não deveria ter falado. Aí por quê? Porque se a pessoa que tem uma loja, a pessoa paga muito mais caro para vender do que o Magazine Luiza. Então, se você compra uma bicicleta de 100 paus no Magazine Luiza, você desfalcou uma pessoa que trabalhou muito mais para botar uma de 200 ali para vender. Então, eu me senti culpado de ter falado isso, de ter jogado esse raciocínio da pichincha em cima, entendeu? Por quê? Porque essas empresas são maliciosas mesmo. O objetivo deles é usar você, preste atenção para você entender. Você ser vassalo deles, enriquecer eles e eles cometerem crimes contra você, aumentando cada vez mais o mercado de drogas, o espólio de informações, bandido espionando você, magia negra, satanismo. Você consegue entender? O que eu estou apontando para você é que existe um esquema de conspiração 24 horas contra você. Cada coisa que você faz, eles copiam isso daí e roubam isso daí, faz isso daí. Cada coisa que você empreende, eles empreendem 10 vezes, jogam 10 pessoas para fazer aquilo ali que você está fazendo. Cada coisa que você falou, eles copiam e repetem aquilo ali, chamam não sei quantas pessoas para replicar aquilo que você fez. Quando você vai fechar um negócio com uma determinada empresa, eles vão na frente ali, vão fechar o negócio antes de você para poder eles pegarem a influência aquilo ali e tirarem da sua mão. 24 horas fazendo isso, tá? Os mercadores de drogas do seu bairro, os pontos de música altos, vizinhos do crime organizado. E quem que está financiando? São empresas como a SBT, a Rede Globo, a Microsoft, ok? O YouTube, tá? O Flow Podcast. Você consegue entender? Por exemplo, você viu esse cocô que fez esse barulho aqui atrás? É isso daí. Nesse bairro aqui, esse cagalhão é o cocô disso daí. Presta atenção, vou até colocar uma parábola. É como se fosse uma pessoa comendo alguma coisa. Ó. Por exemplo, é como se fosse o seu bairro, fosse um lago aqui. Aqui é um lago, um bairro. E o indivíduo está sentado com a bunda no lago. Consegue entender? E ele está comendo o produto das redondezas do bairro e está cagando dentro do bairro. E isso daí é o bairro aqui você. Então é isso que esses indivíduos estão fazendo. É como se eles estivessem usando, eles estão se beneficiando de vocês e cagando em cima de vocês. É isso aí que eles estão fazendo. E o cocô deles é os pontos de música altos, vizinho do crime organizado. Consegue entender? Quer ver? Eu tenho denunciado para você a respeito do ponto de música alto. Aqui tem um salão de festa gospel. Tem um salão de festa gospel aqui do lado aqui. Uma barulhada do caralho, tá? E evangélicos, é uma disputa entre evangélicos e os bandidos aqui por esse ponto de música alta. Mas não é o ponto de música alto não, é o salão de festa. É diferente, mas é tudo conexão, pra você entender. Quando chegou aqui 2020 mais ou menos, a tal da mulher que é a dona do coisa ali, ela chegou e falou bem alto assim. Eu já contei para você que quando eu fiz as delatações aqui, veio testemunha, falsas testemunhas, psiquiatras, tá? Doutores e advogados aqui para cobertar o esquema que eu estava denunciando. Eles falaram bem alto aqui. Tudo bandidagem, tá? Ok? Presta atenção. Aí uma coisa que aconteceu depois disso daí foi que a mulher ali pegou o microfone e falou assim, olha, eu estou oferecendo não sei quantos mil para quem fizer isso assim, não sei o que. Ela foi oferecer umas ofertas de dinheiro. Pouco depois, já não ouvi mais a voz dessa mulher, que todo final de semana ela fazia um determinado show que tinha aqui. Parou de ter isso daí. O que eu acredito que aconteceu? E aí o funk comendo solto aqui, que é a associação do Cu-David, os vizinhos do crime organizado. Presta atenção. O que significa isso daí? Eu tenho pra mim que os bandidos aqui do bairro, que controlam o bairro, eles pagaram não sei quantos mil pra mulher.
esses bandidos têm muito dinheiro por trás deles, tá? Por quê? Porque tem quadrilhas que vêm desde o SBT, do Netflix, da Microsoft por trás. Eu tenho pra mim que eles pagaram não sei quantos mil pra mulher deixar esse recinto aqui e sair fora. Ela provavelmente pegou o quinhão e saiu fora. Que é a mesma jogada que eles fazem, tá? Por exemplo, lembra um site chamado Tsu? Vou voltar aqui nesse assunto. Lembra o site Tsu? Quando começou, ia ser um concorrente do Facebook. Pagaram não sei quantos mil pra eles e fechou. O Tsu acabou. Eles fecharam as portas mesmo. Porque isso daí é um tipo de cartel que eles praticam. No caso, eles até pagam para a pessoa não sei quantos mil. Quer ver? Eu vou falar. Tem um filme que mostra isso daí, que é o filme Bugsy. O tal do Bugsy, ele fazia isso. Ele praticava um tipo de extorsão que ele pagava 10 vezes o valor de uma propriedade e ele pegava a propriedade para ele. Ele ia pegando tudo para ele assim, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Nunca aprendi nada vendo filmes. Tô traduzindo para você. Agora vamos continuar aqui. E o que acontece? Se você disser para mim que a dona do estabelecimento ela ainda está aqui, eu tenho para mim que ela pingou fora. Porque quem está se apropriando aqui é bandido. Mas eu tenho para mim que se ela está aqui ainda, os bandidos botaram uma moral nela de que o perímetro aqui, o negócio aqui é para fazer promoção mesmo do esquema da magia negra, da espionagem, conspiração aqui no bairro. Então eles botaram uma intimidada na mulher e pagaram dinheiro para eles terem acesso geral aqui para fazerem barulho aqui com o negócio. Ou então eles pagaram não sei quantos mil para ela pela propriedade, ou então pelo direito de alguma coisa aí, botaram ela para fora, ela pegou o que é dela, saiu e tá aí o bairro entregue mesmo na mão do Cu David aqui, os cagalhões aqui, os indivíduos todo cagado do bairro, ok? Ok? Então eu quero falar para você, tá? Para você começar a se posicionar, tá? Delatando o submundo da internet, tá? Ok? Consegue entender? Tá comendo solto, tá? E você vai falar quem foi que mostra pra você. Só tem um informante no mundo inteiro, só tem eu. Tá? Quando você vê um determinado informante, já falei, Flow Podcast, esses caras são tudo ladrões. Eles estão copiando tudo que é meu. Eu já falei que um dos esquemas dele, quando aparece um delator falando a verdade, eles copiam e começam a falar a mesma coisa pra você, pra eles poderem comercializar pra você a mesma coisa. Por exemplo, imagine, vou dar um exemplo aqui para você. Esse cagalhão que está encostando o cu no meu olho são mercadores de drogas. Então o indivíduo, olha a droga, está vendendo droga no seu bar. Imagine, é uma alegoria. Olha a droga, vamos comprar droga. É droga que a Microsoft quer que todo mundo compre, vamos lá. Aí alguém chega e fala assim, olha o biscoito, vamos comprar biscoito, vamos comprar... Aí o indivíduo olha assim, caramba, tá todo mundo comprando biscoito, não quer comprar droga? Que porra é essa? Ele tá perdendo, as pessoas não querem comprar, daqui a pouco tá ele lá, olha o biscoito e a droga, é isso daí que eles fazem, a vida inteira passando a perna nos outros. Eu quero falar para você que você está dando audiência para verdadeiros trapaceiros, tá? Trapaceiros, assassinos, criminosos, tá? Você está dando audiência a indivíduos que são conexão, tá? De verdadeiros vagabundos, tá? Ok? Os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Estão 24 horas no submundo roubando, tá? E repassando informações. Eles estão transformando tudo de vocês em spoiler e repassando, roubando e repassando, ok? Ok? Então quero falar para você estar sempre delatando, tá? E você vai fazer sempre a campanha anti-magia negra, tá? Ok? Agora eu vou pegar aqui como exemplo uma das situações que estão aqui no Inteligência Podcast. Aquele cara do canal Fatos Desconhecidos. Eu já falei para você que esse canal Fatos Desconhecidos é um canal satânico, tá? Acima de tudo um canal satânico. E eu acredito que isso aí é um canal de fraudes, tá? E satânico e de fraudes, tá? E que representa um controle da CIA. É o que eu acho, tá? Ou uma oposição a isso daí, tá? Você consegue entender? Ou é um grupo anticomunista interno, tá? Ou é um grupo externo. Presta atenção. Ou um grupo financiado, aliás, um grupo financiado, interno, é financiado pela parte mais alta ou uma oposição à parte mais alta. Aí está escrito aqui, ó, o cara que faz o negócio do Fatos Desconhecidos, dizendo assim, ó, viajei para a Índia e acharam... eu sei que, ó, meu mestre multiplicou comida na minha frente. O mestre mais misterioso do mundo. E aí o outro aqui, viajei para a Índia, acharam que eu tinha morrido de AIDS. Incrível viagem do autoconhecimento. O que significa isso daí? Primeiro,
isso daí está sendo feito, eu sou a única pessoa que denuncia esse canal, tá? Eles estão criando fraudes, tá? Eles estão criando fraudes de que essas coisas que eu faço é por meio de superpoderes de demônios, tá? E magia negra é uma coisa que eu nunca pratiquei, tá? E nunca quero praticar, tá? Ok? Significa que você, uma coisa que você pode ter certeza a respeito de mim é que eu nunca pratiquei magia negra. Ok? Pronto. Poxa, eu vi pessoas falando, poxa, se você matar isso daí, tá? Se você matar ou colocar na cadeia isso daí que andou falando essa calúnia de mim, tá? Ok? Você já sabe que é um caluniador, ó. Quantos anos você vai viver e quantos anos esse indivíduo que falou isso pra você vai viver? Pá, sei lá, Jorge, 80 anos. Vai viver 80 anos. Por 80 anos você já sabe que você vai ver esse indivíduo um criminoso caluniador por 80 anos. Ok? Um caluniador. Você não vai se enganar da próxima vez. Né? Você já sabe que é um caluniador. Né? Ok? Preste atenção. E o que significa isso daí? Isso daqui é a promoção da magia negra. Isso daí é alquimia. Alquimia é satanismo, tá? Alquimistas são satanistas, é a mesma coisa, tá? Ok? Ninguém nunca me mostrou, tá? Sou eu que estou falando para você. Ninguém nunca me mostrou que alquimia é satanismo. E eu não sei nem o que os alquimistas fazem. Alquimia é satanismo, tá? Ok? Ó, quando o cara diz que um mestre de alquimia, tá, que é satanismo, multiplicou comida, você sabe que Jesus Cristo fez e fazia prodígios semelhantes a isso daí, né? Eu não acredito que esses caras fazem esses prodígios, não acredito, tá? Ok? Acredito que determinados prodígios que eles dizem que faz é mentira, tá? Mas se você ainda disser que um indivíduo desse faz, o objetivo disso é desvalorização da Bíblia, de Deus, tá? E a ideia de que Jesus Cristo praticava satanismo, e como foi citado aqui a Índia, tá? Jesus Cristo viveu na Índia, não, já ouviu falar? Jesus Cristo viveu na Índia. Isso daí é uma apropriação que os satânicos fazem a respeito do ensinamento de Jesus Cristo, tá? Isso é completamente absurdo, tá? Ok? Poxa, Jorge, haveria a possibilidade que Jesus Cristo viveu, mas completamente absurdo mesmo, 100% absurdo, tá? Qualquer pessoa que conviveu com o ensinamento da Bíblia não vai considerar em absolutamente nada, tá? Para a Bíblia mesmo, para a pessoa que leu a Bíblia mesmo, completamente absurdo. Jesus Cristo nunca viveu na Índia, tá? Ok? Isso daí é uma farsa que foi criada, tá? Para a apropriação do ensinamento do Evangelho a favor do satanismo, tá? E a ideia do cara ter dito aqui que pensaram que eu tinha morrido de AIDS. Isso daí que eles praticam magia negra em cima de você, isso daí tá lá no dossiê parte 3, tá? Eles fizeram muitas ameaças, tá? Tanto de me contaminar com AIDS, como me caluniar de que eu estava com AIDS. Eles praticam magia negra em cima de você para você morrer de câncer, morrer do pulmão, tá? Morrer de alguma doença vascular, tá? E ao morrer eles dizem assim, morreu de AIDS, cara. Aí o indivíduo tinha caso com o homem e pegou AIDS. Eles estão sempre fazendo ameaças assim, tá? De sodomizar, de contaminar homens com AIDS, tá? Ok? Rede Globo, SBT, Netflix, tá? Inteligência Podcast, tudo associação de bandido, tá? Ok? A última coisa que eu vou falar é essa prática de magia negra no seu olho. Quando você sentir, encostar bem de leve aqui assim no olho, assim, ó. Bem de leve no seu olho. Isso daí é uma quadrilha de alta periculosidade. Se você sabe que tem militares que praticam isso, pode delatar como bandido. Quando encostar bem de leve assim, você sinta mais ódio ainda dessa prática de magia negra. Quando encostarem bem de leve assim no canto do seu olho. Poxa, que troço estranho essa prática, encostando o cu no meu olho. Quando praticarem esse satanismo bem de levinho assim no seu olho, você delata com muito mais força essa quadrilha. Ok? Tá? Isso daí, eu sou a favor, tá, de meter na cadeia quem faz isso, tá? Quem pratica magia negra, tá? Consegue entender? Ó, não pode, como é que eu vou fazer? Mas se pode, tá? Eu trabalho para colocar um indivíduo desse na cadeia. Praticou magia negra e alguém vai para a cadeia, ok? Ou então matar, tá? Será apedrejado, como está escrito na Bíblia. Você entendeu o que eu falei? Então, esses indivíduos, tá, que praticam magia negra no seu olho estão 24 horas fazendo boicotes, fazendo fraudes, fazendo trapaças. E tem aparelhos eletrônicos do submundo da internet, tá? Tem aparelhos de divulgação, aparelhos para fazerem boicotes, tá? Aparelhos para mandar informações falsas e espalhar várias informações falsas, tá? Há muito tempo eu já sei disso, tá? Ok?
Como assim? Sim, aparelho. Então, por exemplo, o cara pega uma informação e ele quer espalhar a milhares, viralmente assim. É um aparelho viral que espalha uma informação em poucos segundos. O aparelho fica ali espalhando aquelas fraudes ali, tá? Assim eles fazem boicotes, eles fazem tramas de morte, eles fazem calúnias, fazem uma série de coisas mesmo que eles espalham no submundo da internet, tá? Ok? Consegue entender? E você não fica sabendo de nada, tá? Você só vê o resultado disso daí, as consequências: você está sendo boicotado, as empresas estarem ofendendo você, tá? Ok? O seu trabalho nunca progredir, você ser desvalorizado, discursos serem feitos baseados naquilo que é seu, tá? Ok? Consegue entender? Ó, 24 horas, o tempo está passando, ó. Tá passando o tempo, ó. 24 horas, uma rede imensa de criminosos passando a perna em vocês. Eles estão se edificando com aquilo que é de vocês. Você vai fazer o quê? Eu quero ver o que você vai fazer. Ok, comece hoje, tá? A delatar os vizinhos do crime organizado, os pontos de música alta, os bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta, a conexão que eles têm com empresas como SBT, Globo, Netflix, tá? A promoção do satanismo cada vez mais, tá? Eu tentei mostrar aqui para você é que quando esse satânico chega aqui e fala que o mestre dele multiplicava não sei quanto comida, é uma promoção para as pessoas se aperfeiçoarem e se interessarem mais ainda por satanismo, consegue entender? Ok? E eu acredito que é tudo mentira, tá? Ok? Tudo mentira. Mas esses satânicos, eles fazem prodígio sim, tá? Não tenha dúvida, tá? Ok? Que tipo de prodígio? Por exemplo, um prodígio, deixa eu ver um tipo de prodígio. Por exemplo, tem determinados pastores que praticam magia negra que fazem prodígio de fazer assim com a mão, assim, ó, a pessoa cair pro outro lado, né? Preste atenção, já cheguei a falar que existem vários prodígios diabólicos, tá? Que quem pratica magia negra tem o poder de fazer, tá? Que você nunca ouviu falar, tá? Ok? Aí eu vou sugerir aqui, mas não estou dizendo diretamente isso, mas por exemplo, levitar, fazer assim com as mãos e uma pessoa cair do outro lado, olhar para uma pessoa e a pessoa ficar hipnotizada, essas coisas assim, tá? Poderes diabólicos, tá? Até mesmo o poder de controlar um demônio. Por exemplo, não tem aquela prática em que os pastores às vezes fazem a pessoa cair no chão? Às vezes você pensa que aquilo ali é divino, entendeu? Mas muitas vezes o tal do pastor que faz aquilo ali, ele aprendeu isso daí por intermédio de prática diabólica, tá? Consegue entender? Prodígios, tá? Ok? Prodígio de magia negra. Então, a fascinação que as pessoas desenvolvem com prática de magia negra é justamente para manipular e destruir outras pessoas. Então, quando uma pessoa desenvolve o poder de destruir e controlar a vida das outras pessoas, essa fascinação faz com que essa prática venha aumentando cada vez mais. E somente indivíduos que são contraventórios vão se agradar disso, né? Porque, por exemplo, se eu tenho o poder de hipnotizar uma pessoa, e então convencer uma pessoa, eu estou dando um exemplo, tá? Fazer uma pessoa ficar aloprada assim, ao ponto de desistir de alguma coisa, ou então fazer a minha vontade, o indivíduo que é contraventório adora isso daí. Consegue ter, e é isso daí que trabalha contra você, tá? Estou dando um exemplo aqui. Mas vamos voltar aqui à questão material da situação, tá? Submundo da internet, estão 24 horas roubando, trapaceando, cada coisa que você faz, eles estão ali pisoteando e trapaceando, tirando de você cada coisa e roubando para eles, tirando e roubando, tirando e roubando, tirando e roubando, ok? Tá? Ok? Você vai falar isso para todo mundo, tá? Ok? Sentiu essa prática nojenta no seu olho? Isso daí é bandido, seja o que for, tá? Ok? Seja a polícia, eu falei para você que polícia e mercado de drogas é a mesma coisa, tá? Ok?